essa questão da economia circular é uma coisa super interessante. Como é que a empresa hoje que você trabalha, o que ela usa em termos de rede social, de ferramenta de marketing digital, para estar divulgando esse conceito que é tão novo, precisa de tanta pedagogia ainda, né? Sim, sim. Aí tem uma palavra importante que você falou, essa questão da pedagogia, a questão da educação, né? Educar o consumidor, isso é algo muito importante. A gente já tem muitas empresas, por exemplo, no Brasil, na área da economia circular, que já são super top, e a gente se inspira em algumas de fato. É importante primeiro ressaltar que a gente está no mercado B2B, ou seja, a gente trabalha com empresas, que é um pouco diferente, né? Do que trabalhar com o cliente, com o consumidor final, né? Então, a gente, por exemplo, o LinkedIn é uma rede profissional muito interessante para quem trabalha com o mercado B2B, né? Porque a empresa, de uma maneira geral, trabalha com consultoria e formação na área da economia circular, mas para outras empresas. E o LinkedIn tem sido um foco, apesar da gente ter conta também no Facebook, no Instagram e no Pinterest. A gente também cria um pouco de conteúdo para essas redes sociais, mas o LinkedIn tem mostrado bastante potencial, né, nesse sentido. E essa questão da educação do consumidor, a gente consegue tanto com produção de conteúdo nas redes sociais, quanto com produção de conteúdo no blog, né? Então, por meio da rede de pesquisa, nomeadamente o Google, as pessoas encontram alguns dos nossos artigos ali do blog e conseguem entrar em contato. Então, a gente já teve contatos, por exemplo, empresas que contactaram a gente por conta de um conteúdo que a gente tinha publicado no blog. Claro que tem que pensar muito nessa comunicação interligada, né? Então, por exemplo, se eu crio um conteúdo sobre a economia circular em Portugal, a gente vai criar outros tipos de conteúdo que estejam interligados com esse tema nas redes sociais também, né? A gente acaba usando a estratégia de não criar o mesmo conteúdo para as redes sociais, porque a gente tem que entender que elas são diferentes, né? Então, no LinkedIn, a gente foca um pouco mais na área profissional, né? No Instagram é um pouco mais light, um pouco mais fluido. No Facebook, por exemplo, a gente tem focado bastante nos grupos de Facebook. E, assim, a gente tem feito essa estratégia. Claro que quando você pensa em estratégia de marketing digital, tem que sempre que pensar e repensar em algumas coisas. Isso não está funcionando muito bem aqui, vamos tentar isso. Porque no começo a gente produzia o mesmo conteúdo para todas, né? E isso é um erro que muita gente comete ainda hoje. Hoje você está separando, então, conteúdos específicos para cada... Sim, mas apesar delas estarem... mas tem um tema maior, digamos assim, né? Como eu te disse, a gente está trabalhando, por exemplo, turismo circular. É um tema maior, que eu faço um artigo para o blog, mas aí eu coloco no LinkedIn, por exemplo, um dado sobre o turismo circular, que vai chamar muito mais atenção numa rede profissional. E no Instagram, por exemplo, eu faço um carrossel de os hotéis, por exemplo, que mais apostam no turismo circular em Portugal. Então, assim, a gente chama de conteúdo líquido, né? Que é esse conteúdo em que, apesar de ter um tema geral, um tema mãe, a gente vai tentando fazer de outras maneiras, mas isso é aquilo, depende muito do negócio que você tem, né? Por exemplo, o nosso mercado é um mercado muito específico, né? É um mercado B2B, né? Que é o business to business, né? Que é para empresas. Então, isso vai depender bastante. Mas a gente tem apostado, assim, nessas redes sociais. No LinkedIn, no Facebook e no Instagram.